Nós vamos trabalhar um conceito que, para mim, no desenvolver de alguns estudos, de algumas exposições, foi se criando dentro de mim este conceito, que para mim é uma novidade, mas de repente não é tão novidade assim. Todos nós, quando escutamos a palavra caridade, a gente tem a sensação, eu pelo menos, tenho a sensação de que é um produto acabado, caridade, temos que praticá-la. As religiões sérias indicam a caridade como um belo caminho, uma bela atitude no mundo. Porém, nessas inquietações que a gente vai ficando, eu fui me perguntando, mas o que é caridade? É um processo acabado? É um fato? Algo já definido? Ou ele é um processo evolutivo? E aí eu comecei a pensar, o que seria um processo evolutivo dentro da caridade? Como a caridade, como um processo, sendo um processo evolutivo, onde ela começaria e a que fim ela se destina? A caridade, o ato de praticar a caridade. O fim a que se destina é a própria razão de ser dela mesma, que se autodefine. Porém, a se chegar num estado de caridade, nós necessariamente vamos passar por um extenso, profundo e muito belo processo de aprendizado da nossa intimidade, do nosso autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei do Progresso, nós encontramos o seguinte texto: há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Então já vimos que são dois processos, são duas pernas evolutivas que a gente vai usando para galgar estados de ser mais evoluídos a cada encarnação. Só que às vezes, e na maioria das vezes, nós arrastamos uma perna, a gente vai claudicando, A gente vai com uma perna na frente puxando a outra, que é o que nós vamos ver. Ainda nesse mesmo texto, diz assim: entre os povos civilizados, o primeiro, o progresso intelectual, tem recebido no correr deste século, no correr do século da implantação das obras básicas da doutrina espírita, ou século XIX, meados do século XIX, tem recebido todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual, daquela época, e agora nós vemos este progresso intelectual muitíssimo mais avançado, muitíssimo mais evoluído, muitíssimo mais célere do que meados do século XIX. Hoje as mudanças tecnológicas, elas acontecem muito rápido, elas se transformam muito rápido, as informações, os dados estão cada vez mais disponíveis a qualquer um de nós. Basta termos acesso a alguns meios de comunicação que a gente vai acessar muito rápido as informações que talvez a gente fosse encontrar em biblioteca, se fosse há 30 anos mais ou menos, e fosse encontrar somente na biblioteca, que a gente fosse lá buscar um determinado assunto. Hoje não. Hoje, em 5 minutos de computador conectado à internet,
nós temos na nossa casa, no nosso lar, a informação que nós precisamos de inúmeras ciências. Isso é o progresso intelectual para nós. Por isso mesmo atingiu um grau que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para o segundo, que é o progresso moral. Se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje, naquela época, século XIX, com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado, tanto intelectual quanto moral. Há um tempo atrás a gente jogava futebol com a cabeça do vencido. Então a gente tinha certos costumes primitivos que aos nossos olhos hoje parecem coisas bárbaras. 200 anos atrás, 300. É óbvio que a gente não pode esquecer que a nossa civilização apresenta uma dificuldade moral extrema. E que nós, que objetivamos a evolução, cada vez mais consciente dessa evolução, cada vez mais consciente do passo a passo, que nossa mente disciplinada deve dirigir-se, cada vez mais nós vamos acelerando esse processo de evolução intelectual e evolução moral. A caridade, então, vendo que o progresso tem duas faces, progresso intelectual e progresso moral, nós vamos entrar agora, propriamente dito, na análise do que seria a caridade, dentro desse enfoque. Tá? E aí eu observei que existem três fases. A intelectual, progresso intelectual, a moral, progresso moral, e por fim, a prática. Objetivamente a prática. Porque não adianta ter um ou outro desses dois progressos e ficar só no intelecto, dentro de mim mesmo. Meu ser é todo caridoso, só que não dou uma caixa de fósforo para ninguém, eu não dou um abraço a ninguém, mas eu sou extremo, eu sei tudo sobre a caridade. Faço uma dissertação total. Nós temos que colocar em prática, que é o terceiro passo. Primeiro, intelectual. A questão intelectual da caridade. Inteligência, nutrir a inteligência com estudos, com leituras, com aprofundar-se nos conceitos da nossa civilização, nos melhores conceitos, na evolução tecnológica da nossa civilização, é fundamental que a gente tenha claro que nós podemos e devemos fazer. Não é demérito nenhum a gente se aprofundar no estudo de uma tecnologia, de um serviço, de um conhecimento, porque isso faz com que a gente aprimore um dos atributos que Deus nos colocou, que é a inteligência. Então é necessário que a gente percorra esse caminho. A necessidade do estudo, tudo isso gera entendimento. Eu entendo como as coisas se processam. Como existe a procriação, eu entendo já de tudo isso aí. Isso é uma parte do conhecimento, o entender. Aí vem uma outra parte que, dentro desse estudo, eu pesquisei e tenho que encontrar alguma coisa no Evangelho. Aí no Buscar e Achareis tem essa passagem. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência. Na infância da humanidade, lá atrás, né? lá no cafundó das nossas origens, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, né? Para pegar, catar,
né, a casa do alimento, dos meios de se preservar das intempéries, de tanto tomar chuva no lombo, a gente começou a morar numa caverna. Isso é evolução intelectual. Então aqui eu me protejo. Tá, mas aí eu cacei um animal e a pele dele, eu dei uma olhada e disse, não, mas se ele se protege com aquela pele, eu posso me proteger com aquela pele. Evolução intelectual. E de se defender dos seus inimigos. Tá bem, eu estou na minha caverna, eu e a minha galerinha ali, né? Só que aí vem aquele pessoal, sabe, que morava lá do outro lado, e aí eles estão tomando chuva no lombo também, e eles encontram a minha caverna, logo a minha, podia ser a caverna do vizinho, né? Não, mas encontrou a minha caverna. E aí eles querem tomar conta da minha caverna. Então, eu crio meios para me defender dos meus inimigos. Eu faço uma arma, eu pego um pedaço de osso, de repente eu coloco alguns espinhos na frente, algumas árvorezinhas, que eu corto os galhos de árvore com um espinho na frente, que é para dificultar a chegada. Isso é evolução intelectual. Preservação da espécie, de si próprio, do seu clã. E assim, nós, nos primórdios da nossa formação intelecto-moral, nós passamos por isso. Ainda, no Buscai e Achareis, diz assim, Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. Nós temos em nós, como atributo divino, o desejo incessante do melhor. Quem não quer melhorar? Quem não quer estar num estado melhor de vida, ano após ano? O ano passado, na virada do ano, a gente pegou e fez desejos, fez promessas, fez esperanças, que esse ano seja melhor, que não seja, né? Todo mundo passou o ano novo, então mais ou menos já se sabe como é que se processam essas coisas na nossa mente. Agora, isso aí nada mais é do que o exercício do desejo incessante do melhor, atributo divino em nós. Então não é errado desejar o melhor. O que é errado é não ter o discernimento moral para chegar ao melhor, causando mal a outros irmãos. Esse é o desvio da história. Então, a lei é maravilhosa, a lei é perfeita. O exercício, a aplicação dessa lei por nós, depende da nossa evolução moral. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, nós temos um liquidificador em casa, que a gente faz suco. Quanto tempo a mente humana teve que evoluir para chegar num elemento tão simples que para nós, hoje em dia, praticamente, né, toda casa tem um liquidificador. Estou dando um exemplo, a luz. Mas quanto tempo a nossa inteligência, o nosso intelecto teve que evoluir para chegar a esse ponto? Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. A inteligência se lhe engrandece, está bem, o moral se lhe depura. E aí, a inteligência me faz, ou a inteligência de Einstein, a inteligência do Einstein, fez com que ele estudasse a fusão do átomo. Quando ele consegue fazer a fórmula mágica dele, a fórmula maravilhosa, se alguém me ajudar, é energia vezes
Não. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz. É isso. Obrigado. Inteligência claudicou agora. Então, quando ele chega a essa equação, ele oferece ao mundo meios maravilhosos de transformação da matéria, de transformação do estado da matéria para benefício da humanidade. Aí, esta é a inteligência. Pessoas tão inteligentes quanto ele, ou menos inteligentes, mas já pegando o bonde que ele já tinha feito, criado um movimento, né, desse trem aí, com uma defasagem moral muito grande, pegam esta maravilha e transformam numa bomba atômica. Então, nesse exemplo, nós vemos a inteligência intelectual e a inteligência moral completamente defasadas uma da outra, na mesma humanidade, na nossa mesma humanidade. O que nós, observando isso, nós que não apertamos o dedinho, nós que não recebemos esta hecatombe na nossa cabeça, mas observamos a dor alheia, o que nós podemos colher dessa situação? Que todo este mecanismo de controle, de domínio, gera profunda dor em quem padece. Então, a evolução intelectual, ela ajuda a depurar a inteligência moral, porque a gente vê os resultados. De tanto bater na cabeça de alguém, né? E era ele que sofria. Na Idade Média nós fizemos isso. A gente praticou atos terríveis, mas era o outro que sofria. Porém, quando se volta contra mim, eu sei a dor, eu padeço a dor, eu me revolto, eu fico furioso, até o dia que eu penso e sinto o seguinte: se eu estou sofrendo por aquilo que me fazem, o quanto de dor e sofrimento eu não causei no outro? E aí, um insight moral, e aí a inteligência intelectual e a inteligência moral se aproximam, porque aí eu percebo que os meus atos eram dores do mundo. E aí eu tenho a opção. Enquanto eu só desfrutava, não tinha opção. Mas agora eu tenho opção. Obrigado. Ainda no Evangelho, buscai e achareis, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Saciado o corpo, quantas e quantas vezes nós temos as vicissitudes normais de trabalho, de salário, de pagamentos de colégio dos filhos, pagamento das contas, isso é normal. Quantas e quantas vezes nós, tendo todas estas questões resolvidas, ainda nos resta dentro um vazio. Ainda reverbera em nós uma sensação de incompletude, uma sensação de que me falta algo que eu não sei o que é. Quantas e quantas vezes já nos aconteceu isso? As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Esta transformação é de milênios. Da selvageria, que era natural, cortar a cabeça, cortar a mão de alguém, para hoje desenvolver uma capacidade de perdoar, de amar
próximo de acordo com a minha capacidade de amar, mas sem tanto julgamento das atitudes dele, sem tanto olhar para o outro como se ele fosse uma aberração, porque estamos todos no processo, estamos todos a caminho da luz. Não me canso de repetir essa frase. Estamos todos a caminho da luz, estamos todos indo em direção ao amor maior, estamos todos caminhando para acertar o passo das nossas duas capacidades maiores, a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade moral. Segundo atributo, necessidade, a segunda fase, moral, evolução moral, necessidade de aprimorar-se, aprimorar os sentimentos. Quando eu entendo de uma fórmula mágica, de uma fórmula química, de uma fórmula biológica, uma fórmula matemática, eu me aproprio de um saber via intelectual. Eu falo mágica porque a nossa medicina de hoje é resultado da alquimia, das experiências dos xamãs, as experiências dos pajés, que já era uma forma de exercício intelectual. Quando nós temos a compreensão, o entendimento de uma fórmula, nós usamos a nossa mente intelectual, a parte intelectual da nossa mente. Quando nós começamos a colocar valores e sentimentos neste conhecimento, nós temos a compreensão, que é uma amplitude, é uma amplificação da nossa evolução pessoal. É uma consequência, uma é consequência da outra. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, obediência e resignação dentro do Evangelho. Agora, esta frase que há muito tempo eu leio esta frase dentro do Evangelho. Esta frase me dá uma sacudida íntima. Me dá um safanão. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, nossa, a virtude é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Isso me dói. Me dói ler esta passagem do Evangelho. Agora, o Cristo veio para nos deixar bonzinhos? O Cristo veio para nos deixar com a nossa mente acomodada? O Cristo veio para nos abençoar, para impor as mãos sobre os nossos defeitos, para que o amor dele cubra a multidão dos nossos pecados apenas? Não, Cristo veio para sacudir a roseira. Ele veio para sacudir as estruturas intelecto-morais da humanidade. Não foi só de uma época, foi da humanidade. E é por isso que o Evangelho hoje tem a mesma força da sua implantação. Tem a mesma força. Emmanuel traz a análise, através dos seus livros, psicografados por Chico Xavier, nos traz a análise intelecto-moral dos ensinamentos da doutrina espírita. Ele amplifica o nosso saber através das suas obras. Joana de Ângeles, através de Divaldo, traz o autoconhecimento como uma base fundamental
que dentro do Evangelho está: conheça-te. Conheça-te. É um postulado que o Cristo nos traz. O autoconhecimento. No momento que eu me conheço, eu conheço o meu próximo. André Luiz, através de Chico Xavier também, André Luiz nos traz, dentro da revelação, na amplificação da revelação, a nossa relação com os espíritos, com o mundo espiritual. Ele é o repórter, por excelência, do mundo espiritual. O que acontece, a visão que o mundo espiritual tem de nós encarnados, a visão das civilizações espirituais. Então nós temos esta questão da doutrina muito bem apanhada pelos três, como amplificação da nossa compreensão. Então, a indiferença moral é para nós um grande desafio, imenso desafio. Mas não vamos nos angustiar, estamos a caminho da luz. 3. Prática. E aqui vem a questão. União dos dois anteriores. É o momento que eu estudo e eu entendo. É o momento que eu sinto, que eu percebo e compreendo. E o terceiro momento é ação. Fazer, realizar. Estamos falando de caridade. Realizar no mundo aquilo que eu sinto que é a necessidade do meu próximo. Seja em que estado for, seja em que momento for. É do pão, é material, é espiritual, é um abraço. Ah, mas eu não tenho grana, eu não tenho dinheiro. Tem. Mas tem ouvido. Tem ouvido. Mas eu não sei falar coisas boas, coisas inteligentes, ou eu sou muito limitado para atender a necessidade do meu próximo. Beleza? Tem sentimento? Tem sentir. A dor alheia chega até nós. E se nós entramos em sintonia com essa dor alheia, sem nos tornarmos essa dor, isso que é importante. Senão, ao invés da gente ajudar, a gente é carregado junto, né? Não. A gente entra em empatia, em compaixão. É a paixão compartilhada do outro. A dor do outro, ela entra em ressonância comigo, e aí a coisa mágica acontece. Eu não falo nada, nós não precisamos falar nada. Entramos em ressonância com a dor alheia e nos tornamos um para-raio dessa diferença magnética. É um conceito estranho, mas a pessoa chega carregada, né? Chega carregada. E o que muitas vezes a gente faz? A gente também sai carregado com a dor do outro. Chegou carregada e eu fiquei aqui também. Agora ela saiu feliz da vida e eu estou aqui cheio do problema dela. Não, isso não é caridade. A caridade é, eu fico em silêncio, mas eu não entro em ressonância com a dor alheia, a não ser para compreendê-la, para ampará-la e para deixar que através de mim, através de nós, aquela descarga emocional flua. Ela sai aliviada e eu não quero nada. Por quê? Porque tem amor, porque tem compaixão. Neste pequeno e breve momentinho que nós cruzamos no caminho, tem compaixão. E aí então a descarga vai acontecer, as duas pessoas sairão leves, abraçadas, e a outra vai dizer assim: obrigado pelos teus conselhos. E tu vai dizer assim: mas eu não abri a boca. Eu não abri. Mas não tem problema, mas foi bom. De toda maneira foi bom. Atitude, irmãos, aplicação. Fora da caridade não há salvação. Alguém já escutou, alguma vez, escutou uma palestra essa expressão? Já alguma vez, né? Fora da... Todos nós, né? Todos nós. Fora da caridade não há salvação. Está dentro do Evangelho. E faz parte inclusive, de congresso espírita, com esse título. Mas
E eu me pergunto, tá, mas o que é isso? O que vem a ser esta questão aqui? O que vem a ser isto aqui? E eu me perguntei, tá, mas e daí? E daí, fora da caridade não há salvação? E daí? Aí vem assim, ó. Aí vem aquela, sabe quando tu tá imbuído em descobrir coisas e tem um irmãozinho que está só esperando que tu abra a tua mente, abra teu coração, para dizer assim, te colocar a coisa certa no momento certo. Aí vem aquela inspiração, a ideia, né? Que o irmão espiritual chega e diz assim, a caridade é o último estágio da evolução do ser na Terra. E eu tenho que ler, porque não é uma ideia minha, é uma ideia que veio assim, ó, na minha cabeça, e eu escrevi. Está aqui, ó. Olha só que preciosidade. A caridade é o último estágio da evolução do ser na Terra. Ah, então agora eu começo a entender que fora da caridade não há salvação. Porque se eu junto o intelecto, evolução intelectual, se eu junto moral, evolução moral, e eu consigo juntar os dois na mesma sintonia, no mesmo grau evolutivo dentro de mim, dentro de nós, a caridade é o resultado natural dessa união dentro de nós. Que bonito isso, né? Evolução intelectual, evolução moral. Quando chega no mesmo estágio, no mesmo grau, naturalmente a caridade, porque aí você não precisa mais para si. Porque ele já compreendeu, ele compreendeu a dor alheia, ele compreendeu que ele se basta com muito pouco. Ele compreendeu que aquilo que lhe sobra falta para o outro. E esse processo é natural em nós. Agora, ele vai ser naturalmente bondoso ou naturalmente dolorido. Somos nós que vamos decidir a caminhada. Que isso vai acontecer? Vai. Como nós vamos decidir seguir por este processo, é o passo a passo de cada um de nós. Nós não podemos transferir para ninguém. Nós não podemos esperar de ninguém esse processo. Porque ele é em nós. Nós, quando muito, podemos olhar o outro, estar junto, aconselhar. Mas cada um tem esse processo a viver. Intransferível, inderrogável, único, exclusivo, pessoal. Perdão. Amar com plenitude. Jesus nos ensina a amar com plenitude. Ele nos dá o exemplo. Ele não nos julgou. Ele não julgou os seus algozes. No último momento da sua estada no corpo, ali na cruz, ele diz, a última frase é a ascensão gloriosa do Senhor. É a sua última frase. Pai, ele olha para cima, olha para baixo e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E estavam imputando aquelas pessoas, uns rindo, outros disputando as roupas dele, outro fincando, outro... Não importa se é um soldado, se não é um soldado, não importa. Ali outras pessoas chorando por ele. E ele se compadece de toda aquela situação e ele diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Que atitude, o último gesto de um Cristo encarnado nos deixa esse presente. Derradeiro gesto de amor para nós. Ele não nos condenou. Por quê? Porque ele sabia, ele já sabia do processo, ele conhecia o processo, ele sabia que a gente ia se tornar deuses, como ele mesmo disse.
Sois deuses. Aquilo que faço, vós fareis tão bem ou melhor que eu. Agora a pergunta para ir encaminhar o encerramento. Pergunto agora para todos nós. Qual o maior exemplo de caridade que a gente pode ter? Gostaria que os senhores respondessem. Amor ao próximo. Exemplo de caridade. O que nós podemos ver como exemplo de caridade? Amor ao próximo. Amor. Quem ou o que é para nós o maior exemplo de caridade? Jesus? Deus? Jesus? Na outra sociedade? A caridade, como ensinou Paulo de Tarso. Também. Também. Na outra sociedade que eu apresentei esse tema, eu fiz essa pergunta, praticamente unânime. Jesus. E aí eu fiz uma segunda pergunta. Quem criou Jesus? Deus. Sim, desde naquela encarnação. Foi Deus. Deus. Então, o maior exemplo. E aí, mas agora ficou longe, né? Não ficou longe, ao contrário. Ficou muito perto. Porque se a gente analisa Deus, o Senhor, o Criador, uma energia universal, uma energia maravilhosa, seja o nome que for, como o Criador de tudo e de todas as coisas, Ele é o nosso maior exemplo de caridade, porque Ele nos dá a vida, simples e ignorantes, a mônada espiritual. Ele nos cria. Na mônada, Ele coloca todos os atributos da divindade em nós. Todos. E Ele não diz assim, olha, para ti eu vou botar um pouquinho menos. Não, mas para ti eu vou botar um pouquinho mais. Não. Ele nos cria a sua imagem e semelhança, com os mesmos atributos. Por isso, em nos criar e nos dar, nos oferecer o universo, nada menos, nós somos cidadãos do universo. A gente está em Capão da Canoa, a gente nasceu em Porto Alegre, em Caxias, e está aqui. A gente é espiritualmente cidadão do universo, cidadão do mundo. Ah, que legal! Sou cidadão do mundo. Bem, mas espiritualmente somos cidadãos do universo. Além de nos criar com todos os atributos do anjo mais evoluído, ele nos oferece todo o seu universo para que a gente evolua. Então, ele nos dá as condições de manter a vida na Terra. Ele nos dá as condições de sermos seus filhos em evolução no planeta. O maior exemplo de caridade é o Senhor, é o nosso Pai. Ele não cobra nada de nós. Ele apenas é um Pai justo, é um Pai bom, não é um Pai que cria e larga seus filhos ao Deus dará. Não, Deus deu as leis, e as leis são assim, ó, filho querido, este é o caminho. No momento que tu te desviar do caminho, tu vais encontrar alguns tropeços. Então, volta para o caminho. Tu tem toda a liberdade para escolher. Tens toda a liberdade para escolher. Mas o caminho é este. O caminho da evolução é este. Então, ao nosso Pai, ao nosso Criador, graças. Obrigado, Senhor, por tudo que somos, que recebemos e por tudo que seremos, projetando a nossa existência dentro desta evolução intelecto-moral que nós todos estamos passando.
todos estamos vivendo esta evolução. Então, muito obrigado a todos pela atenção e que possamos nutrir estas vivências desta noite, trazer conosco, sabendo que nós temos uma inteligência a ser desenvolvida e que nós temos uma inteligência moral, uma inteligência intelectual e uma inteligência moral, e nós temos que trazê-las o mais próximo possível uma da outra. Obrigado. Boa noite.